Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Voltando então às gravações acerca do assunto do sábado, eu gostaria de fazer uma menção que eu acabei não fazendo no primeiro vídeo a respeito de como o sábado ele surge no meio adventista, certo? E para tanto eu vou me valer aqui do Tratado de Teologia Adventista. Vou ler alguns trechos, se me permitem, certo? Para que a gente faça essa situação do tema, ou seja, de que modo ele surge no meio adventista, ok? Então, aqui na página 585 do Tratado de Teologia Adventista, nós encontramos o seguinte: o sábado na história e na prática dos adventistas do sétimo dia. O começo da observância do sábado pelos adventistas. O sábado do sétimo dia começou a ser observado por alguns adventistas logo após o desapontamento de 1844. Raquel Oakes, T.M. Preble e José Bates foram os primeiros defensores do sábado. Ellen e Thiago White aceitaram logo o ensino, apresentado por esses pioneiros nas conferências bíblicas de 1848. Raquel Oakes e T.M. Preble. Os que haviam participado do movimento milerita tomaram conhecimento do sábado do sétimo dia por meio de duas formas principais. Uma foi Raquel Oakes, posteriormente casada com Nathan Preston, uma batista do sétimo dia que, no princípio de 1844, distribuiu publicações batistas do sétimo dia entre membros da Igreja dos Irmãos Cristãos em Washington, New Hampshire. Mediante a influência de Oakes, Frederick Wheeler, ministro metodista que havia adotado a posição adventista e tinha a Igreja de Washington em seu circuito de pregação, começou a observar o sábado por volta de março daquele ano. Logo, vários membros da família Farnsworth e alguns outros também aceitaram o sábado. Essas pessoas formaram um núcleo do primeiro grupo de adventista observadores do sábado. Por volta de 1850, eles se uniram a outros observadores do sábado para se tornar um núcleo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada oficialmente em 1863. A segunda forma pela qual os crentes adventistas tomaram conhecimento do sábado do sétimo dia foi um artigo escrito por T.M. Preble, destacado ministro milerita, que escrevia com frequência para periódicos adventistas. Ele vivia perto de Washington, New Hampshire, onde teve a oportunidade de ouvir a respeito do sábado de um membro da Igreja dos Irmãos Cristãos nessa cidade. Em agosto de 1844, ele começou a guardar o sábado. José Bates. Foi em março de 1845 que o artigo de Preble chamou a atenção de José Bates, que tomou interesse imediato no material apresentado. O próprio Bates começou a escrever sobre o tema do sábado em maio de 1846, expressando suas novas convicções numa breve sessão no final de um folheto de 39 páginas intitulado The Opening Heavens. Esse folheto tivera como inspiração a leitura de uma exposição de O.R.L. Crozier sobre o Santuário Celestial em Daniel 8:14. Thiago e Ellen White. Ellen Harmon teve, ao que parece, seu primeiro contato com a questão do sábado em 1846, quando, juntamente com sua irmã e Thiago White, visitou José Bates em New Bedford, Massachusetts. Naquele tempo, ela não aceitou os pontos de vista de Bates sobre o sábado. Em 30 de agosto de 1846, Thiago White e Ellen Harmon se casaram, no mesmo mês em que apareceu a primeira edição do folheto de Bates sobre o sábado. As provas apresentadas na obra fizeram com que Thiago e Ellen começassem a observar o sábado bíblico, bem como a ensiná-lo e defendê-lo naquele mesmo outono. No abril seguinte, Ellen teve sua primeira visão a respeito do sábado. Isso está em Primeiros Escritos, páginas 32 e 35. Uma visão que confirmava o que já se verificara mediante cuidadoso estudo da Bíblia e muita oração. Eu acho interessante que sempre tem esse destaque, ou no mais das vezes, sempre mediante muita oração. O sábado e a profecia, escatologia. A princípio, a maior parte dos adventistas observadores do sábado adotou os mesmos argumentos, fundamentos e concepção defendidos pelos batistas do sétimo dia a respeito do sábado.
Os batistas do sétimo dia tinham fortes argumentos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo, mas deixaram de relacionar o sábado com outros interesses teológicos principais, inclusive diversos aspectos de cumprimento profético e foco escatológico de determinadas passagens da Escritura. A única exceção notável era a atenção que davam à profecia de Daniel 7, 25 e a passagem correlata a Apocalipse 13, 5 e 6. À medida que Bates e outros seguiam estudando o tema, descobriram uma relação entre o sábado e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Surgiram outros elos proféticos, tais como o sábado como selo de Deus, Apocalipse 7, o embargo comercial e o decreto de morte descritos em Apocalipse 13, versos 16 e 17, como inclusões na aguardada e vindoura legislação dominical. O próprio Bates, em suas publicações posteriores, apresenta esses novos pontos de vista, além de criar uma ligação integral entre o sábado e o santuário celestial. A relação entre o sábado e o santuário, acompanhada do chamado ao reavivamento, apresentado em Apocalipse 14, tornou-se a principal ênfase da teologia do sábado de Bates e de outros pioneiros adventistas, precursores e, em grande medida, fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Percebam, aquele período nos Estados Unidos, sabidamente, foi muito fértil por conta de um suposto reavivamento que ocorria no pulverizado meio protestante. Fértil porque tudo que se lançava, de alguma maneira, frutificava em algum lugar. Então, era Miller pregando a volta de Jesus, né, o que foi uma das maiores tolices da história do movimento protestante. Logo em seguida, vem o sábado como a questão que faltava para a santificação ou para o cumprimento, né, da eleição do povo escolhido, né, do povo da profecia, reformas alimentares. Então tudo reavivava, tudo causava frenesi espiritual. E as pessoas, então, elas estavam, do ponto de vista da psicologia espiritual, férteis num mau sentido, porque qualquer heresia que era lançada, ela germinava naqueles corações sedentos por algo, mas que não sabiam ordenar essa busca. Então aceitavam qualquer coisa. Pois bem, então é assim que o sábado surgiu como ideia inicial entre os adventistas e depois acabou vindo a se tornar o núcleo doutrinário daquela denominação que surgia e hoje se tornou essa denominação que está espalhada pelo mundo inteiro, pregando que o sábado é o selo de Deus e o domingo é a marca da besta. Sem eufemismo, é exatamente isso o que os adventistas pregam. Em momento oportuno, eu hei de falar sobre, na medida que posso, né, na medida que sou capaz, sobre a teologia do domingo. Por ora, eu estou fazendo silogismos e tecendo reflexões lógicas à luz do que dizem os textos bíblicos e a história em torno da celeuma, para mostrar que a tradição aponta para o domingo enquanto dia de guarda. Então, não estou me enveredando pelo aspecto teológico, ainda que, repito, minimamente, talvez eu seja capaz de fazê-lo e tenha essa pretensão em algum momento. Então, eu hei de falar sobre a teologia do domingo em algum vídeo. De modo que lá, talvez eu venha a dizer um pouco sobre a heresia do sábado do ponto de vista teológico. Eu apenas estou dizendo que, até então, ela deixou de ser um aspecto, o sábado deixou de ser um aspecto doutrinário para o povo de Deus, quando da instituição da nova aliança por nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual foi substituído pelo domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Certo, meus caros? Então, gostaria de trazer esse vídeo, a introdução, para um momento anterior àquele que já foi gravado, e assim vamos dar sequência a esta série, que eu espero que venha a trazer muita paz, muita tranquilidade àqueles, sobretudo, que em algum momento já foram observadores do sábado, que experimentaram a experiência do sábado e ainda guardam em si todos os aspectos psicológicos, sobretudo
naquilo que pudera ter sido uma experiência real entre os tais e Deus, né? E o nosso Senhor, a Santíssima Trindade, que foi criadora de todas as coisas. Então, é nesse sentido que eu busco vir, especialmente nesse sentido que eu busco vir com essa empreitada de vídeos, trazer entendimento às pessoas, para que elas possam se desprender psicologicamente do erro do sábado. A paz de Jesus e o amor de Maria.